Eu destruí as esperanças da minha ex-esposa depois que ela me traiu. Um pouco de contexto: tenho 36 anos. Rebeca, minha ex-esposa, tem 34. João, meu colega de faculdade e o cara com quem Rebeca me traiu. Miguel, meu outro amigo. E Larissa, prima de Miguel. Então, Rebeca e eu éramos namorados de faculdade. Sobrevivemos à faculdade e às dificuldades da vida. Nos casamos no começo dos nossos 20 anos, eu tinha 25, ela tinha 23. Desde que nos casamos, as coisas ficaram difíceis. Não desde o começo, mas em termos de situação. Eu estava na faculdade de medicina enquanto ela cursava contabilidade. Havia coisas que estavam boas para mim, mas não para ela. Apesar de ser casada, ela agia como se fosse um pássaro livre. É uma coisa boa, mas houve negligência conjugal da parte dela. Ela acabou se juntando à empresa de João como contadora porque paga bem. Fiquei feliz porque ele é um amigo meu. Lentamente, ela começou a reclamar sobre coisas que estavam no lugar. Ela não gostava de onde morávamos, tinha problemas com tudo que eu fazia, não gostava da comida que costumava comer. Sou um ótimo cozinheiro, e ela amava minha comida. Nossas brigas se intensificaram a ponto de ela me xingar: eu não sirvo para nada. Ela ganhava mais do que eu, chegando a essa parte mais tarde. A reviravolta drástica aqui foi que Rebeca e João estavam saindo com nosso grupo de amigos em comum. Fiquei sabendo e pareceu estranho. Coincidentemente, aconteceu no mesmo dia em que eu estava fora da cidade. Eles podem ter planejado isso de antemão, o que não tenho certeza. Um ano depois disso foi o ano em que meu casamento explodiu. Então, eu tinha certeza de que havia algo, porque meu quarto se tornou um quarto morto. Eu estava cada vez mais paranoico, e sempre que tentava abordar as coisas, era rejeitado. Agora, eu não sou um santo, eu gritava constantemente com ela para me dizer o que estava acontecendo, porque havia algo errado. Foi também um ano em que estávamos no auge financeiro, porque nossas dívidas foram pagas. Meus amigos e eu decidimos abrir uma loja médica que fornecia remédios como um empreendimento paralelo. Então, um dos amigos era Miguel. Ele propôs que celebrássemos em um bar. Quando fomos lá, notei uma garota que se parecia exatamente com Rebeca. Ela estava dançando com um outro homem e estava bem escuro. Olho mais de perto, e é na verdade Rebeca e João dançando de mãos dadas. Não fiquei muito incomodado com isso, porque eles são amigos. Eu estava aqui com meus colegas e ela estava lá com os dela, mas isso estava me incomodando. Decidi mandar uma mensagem perguntando onde ela estava. Ela geralmente está indo para casa a essa hora. Ela me disse que já estava em casa. Agora, isso era um sinal de alerta. Eu disse a ela para parar de mentir porque ela não estava. Eu podia ver claramente que ela estava ficando paranoica e me disse que ela estava a caminho. Ela saiu do bar depois. Naquela noite, perguntei a ela sobre João. O olhar que ela me deu foi como se ela tivesse visto um fantasma, porque ela não esperava essa pergunta. Aquele olhar foi o que me disse que algo definitivamente estava acontecendo. Se você perguntar ao seu parceiro sobre um amigo, ele deve agir normalmente, mas a maneira como ela agiu foi anormal. Naquela noite em si, eu olhei o telefone dela. A curiosidade estava me matando. Mas a senha foi alterada para que eu não pudesse ver o telefone. No dia seguinte, vi a senha dela quando ela digitou do meu lado e tentei entrar novamente mais tarde. Havia centenas de milhares de textos ali. Incontáveis fotos inapropriadas, chamando ele de amor, comentários degradantes. Minha esposa e eu fizemos um voto um ao outro de que se houvesse algo que precisássemos explorar, seríamos transparentes um com o outro. Ela quebrou esse voto também. Ela confidenciou a ele sobre quanta emoção sentiu naquela noite no bar. Eu passei por tudo. O que mais doeu foi que ela mesma me disse que se um de nós se cansasse do outro, ou precisasse apimentar as coisas, nós avisaríamos um ao outro. Ela destruiu tudo. Eu não conseguia mais olhar para ela do jeito que eu costumava olhar. Chorei a noite toda e a confrontei estupidamente sem nenhuma evidência na manhã seguinte. Ela gritou comigo e saiu furiosa depois de me dizer que eu era abusivo e louco. Ela disse a todos os nossos amigos que eu era abusivo. Naquela tarde,
Todos eles criaram um grupo de mensagens onde todos se juntaram para falar mal de mim. Quando ela chegou em casa naquela noite, ela me disse que estava apaixonada por João e queria o divórcio. Eu disse a ela para falar primeiro, mas isso acabou em ela me repreendendo. Gritei com ela, e ela chamou a polícia. Pediram para eu passar a noite em outro lugar. Fui para a casa da minha irmã, e quando voltei na manhã seguinte, o carro do João estava aqui. Ele passou a noite aqui. Não havia nada que precisasse explicar. Ele estava fazendo isso de propósito. Fui ver um advogado. Como não tínhamos um acordo pré-nupcial, ela já tinha registrado uma queixa sobre eu ser abusivo. Não pareceu bom para mim. Nenhuma vez ela tentou se desculpar. Nenhuma vez ela tentou fazer as pazes. As leis do nosso país não consideram infidelidade como uma falha. Então, mesmo assim, ela tem direito à metade de tudo meu. Poucos dias depois, quando eu ainda estava morando com minha irmã, tentei entrar em contato com Rebeca, mas ela não me respondeu. Rebeca me ligou, dizendo que deveríamos nos divorciar. É isso. 12 anos de relacionamento, 4 anos de casamento, e ela termina com uma mensagem. Eu estava completamente convencido de que João estava tomando meu lugar. Ela me entregou os papéis do divórcio. Todos do nosso círculo de amigos estavam convencidos de que eu era um abusador, e João era o salvador dela. Ela fez a coisa certa em me trair. Nós nos divorciamos oficialmente um ano depois. Ela já estava namorando João abertamente durante nosso divórcio. Ele era a vida dela. Perdi meu emprego, minha casa, minha reputação e seu pequeno caso. Tive que mudar de cidade para me mudar para outro lugar e recomeçar. Miguel me ajudou muito nesse recomeço. Ele me conseguiu um emprego com um salário decente que não era nem de longe como o anterior, mas era melhor do que os outros. Nós nos tornamos amigos próximos enquanto eu trabalhava para ganhar de volta o que tinha. A vida amorosa acabou para mim. Eu simplesmente não conseguia confiar em ninguém. Não houve contato algum entre mim e Rebeca. A última vez que eu vi, ela foi morar com João. Eles estavam indo muito bem. 2 anos depois e minha vida estava realmente melhorando. A Covid estava forte nessa época e conseguimos fazer uma boa grana. Nosso empreendimento farmacêutico se tornou enorme, então consegui ganhar muito dinheiro. Conheci uma amiga minha de quem recebi uma dica de que João e Rebeca tinham terminado. João a traiu e a deixou, mas Rebeca teve um filho com João. Ele estava ausente desde o nascimento, então ele não assinou a certidão de nascimento, então Rebeca está criando essa criança como mãe solteira. Ela tentou namorar, mas não tinha superado nem eu nem João. Que audácia! Parte de mim estava feliz com isso, mas, nossa, eu realmente sentia falta dela. Enviei um e-mail para ela perguntando como ela estava. Ela não esperava notícias minhas. Trocamos e-mails e nos reconectamos. Nosso primeiro encontro foi 1 ano depois. Ela parecia uma porcaria. Ela ganhou peso, perdeu o charme e parecia completamente exausto o tempo todo. Francamente, só o olhar dela fez meu sangue ferver e me detonou, mas eu também queria me vingar dela. A vida já tinha feito isso da minha parte, mas eu sou um babaca. Eu não tinha terminado com ela. Ela me contou sobre João e reabriu as feridas anteriores. Eu tive meu encerramento, o que me fez sentir um pouco melhor, eu acho. Ela disse que sentia muito. Ela não estava pensando direito no que estava fazendo. João envenenou a mente dela contra mim. Eu disse a ela que a perdoaria se ela confessasse a todos e limpasse meu nome. Ela fez isso, perdeu muitos amigos, mas ela mereceu. Meu nome estava limpo. Ela queria que namorássemos de novo. O que ela queria é que eu criasse o filho daquele idiota do João. Eu disse a ela que concordaria, mas precisávamos namorar e casar primeiro. O ponto é que eu já estava saindo com alguém e só queria me vingar. É bem seguro dizer que eu estava traindo aquela mulher com Rebeca. Ela era uma cliente minha de outro país. Nós estávamos em um relacionamento à distância. Rebeca e eu morávamos em cidades diferentes, então eu nunca fui morar com ela, mas eu joguei bem dizendo que precisava viajar a negócios.
Então eu estava apenas dando esperanças para Rebeca para esmagar ela como ela me esmagou. Estávamos ficando íntimos, mas proteção foi usada. Rebeca sentiu como se tivesse encontrado o amor novamente. Eu a empurrei para a terapia para fazer ela voltar ao normal. Todos comentavam como ela estava ficando mais feliz comigo. Ela elogiava e depois pedia desculpas. Fazia pequenas coisas para mim que ela costumava fazer quando era casada comigo. Confie em mim quando digo que eu tinha muitas emoções ligadas a essa mulher. Eu considerei minha vingança se fosse uma coisa boa quebrar o coração dela. Ela pode ficar traumatizada para o resto da vida, mas ela não pensou no meu coração. O aniversário dela estava chegando e eu levei Rebeca para comprar anéis. Ela escolheu seu anel favorito e eu o embrulhei. Ela ficou eufórica por causa disso. Naquela noite, ela veio até mim chorando e dizendo que estava arrependida por ter me machucado. Ela parecia genuinamente arrependida, mas eu não tinha sentimentos por ela, exceto indiferença. Larissa era prima de Miguel. Eu já havia contado tudo a ela de antemão. Ela era contra minha ideia de vingança, mas eu consegui convencer ela de alguma forma. Ela ficou desconfortável com isso, mas entendeu que eu precisava ir em frente. No aniversário de Rebeca, eu a levei para o nosso lugar favorito quando éramos casados. É um lugar da natureza. Larissa já estava esperando lá. Apresentei Larissa a Rebeca. Disse que Larissa é minha namorada. Rebeca ficou branca e me perguntou o que isso significava. Ali mesmo, eu pedi Larissa em casamento com aquele anel. Rebeca ficou louca e começou a gritar, ao que eu respondi que jamais iria namorar com uma canalha como ela e que ela destruiu tudo entre a gente quando resolveu trair e mentir para seus amigos sobre mim. Larissa estava me segurando. Ela viu que Rebeca estava sofrendo. Eu disse a Rebeca que ela precisava ir embora. Ela disse a todos que eu traí ela e que eu era um babaca. Dessa vez, eu levei isso como um orgulho. Todos viram o canalha que ela era. Ela me traiu e me fez pagar um alto preço por um abuso falsificado. Quanto a mim, eu e Larissa nunca fomos um casal, apenas fingimos para realizar essa pequena vingança. Por enquanto sigo solteiro, mas estou aproveitando a minha vida. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!